E aí pessoal, tudo bem? Eu tô bem. Espero que vocês estejam bem também. A aula de hoje é a aula de número 9. Continuaremos falando sobre expiação limitada. Falaremos um pouquinho sobre objeções e versículos que aparentemente falam contra a expiação limitada. Inclusive esse é o ponto do calvinismo que eu vejo que existe mais objeção, que existe mais passagens que podem nos fazer confundir, sabe? Então por isso que nós vamos ter uma aula praticamente só para falar disso. Então nós estamos falando sobre calvinismo nesse semestre. Estamos na aula de número 9 já. O tempo está passando rápido, está passando ligeiro. E na aula passada já falamos um pouco sobre expiação limitada, então hoje falaremos mais um pouquinho para finalizar esse tema. Lucas 19:10 diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Em Mateus 1:21 diz o seguinte: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 1 Timóteo 1:15 diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Hebreus 9:12 diz que pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 1:3 diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Colossenses 1:21 vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Todas essas passagens e outras que a gente já leu já são muito mais que suficientes para falar, para mostrar que a expiação é limitada, que Cristo morreu pela sua igreja, que Cristo morreu pelos eleitos, e não por todas as pessoas, por todo mundo. E essas passagens específicas, elas mostram, elas sustentam que o propósito da expiação foi efetivamente cumprido por Cristo na cruz. Foi alcançado por Cristo de verdade. Sua morte assegurou a redenção eterna, a purificação dos pecados e a reconciliação de todos aqueles que ele propôs salvar. Que são quem? Nós, os eleitos que Deus deu para Jesus. Vamos para as objeções, começando por algumas passagens que são frequentemente citadas em defesa da expiação universal de todo mundo. Vamos indo uma por uma, beleza? Ó. Lembrando que toda vez que a gente vai ler a Bíblia, toda vez que a gente vai interpretar alguma coisa, a gente precisa olhar para o contexto, tá? Para o significado do que está acontecendo. A gente tem que entender o contexto daquela passagem. Vamos lá. Até porque a palavra mundo tem muitos significados na Bíblia, né? Efésios 1:4 diz o seguinte: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mundo aqui o que significa? Significa o universo material, o mundo, a terra. Gálatas 6:14 longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui o mundo não é o mundo todo, não é todas as pessoas. Também não é o material, não é a terra, mas é o mundo como um sistema corrompido, como um sistema cheio de pecado. João 18:36 o meu reino não é deste mundo, ou seja, o meu reino não é humano. Porque lembre-se que João, eles queriam que Jesus reinasse e vencesse Roma, acabasse com Roma, então ele fala que o meu reino não é deste mundo, mas o reino dele era espiritual. Ou seja, o mundo aqui significa condição humana. João 14:30
Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aí já o príncipe do mundo não é o mundo todo, mas é o reino de Satanás. Aí continuando falando sobre mundo, né? O mundo continua tendo muitos significados e aqui a gente falou sobre o universo material, sobre sistema corrompido, condição humana, reino de Satanás. E a gente tem mais alguns versículos ainda que eu vou bater com vocês. Mateus 18:7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mundo, o que quer dizer mundo aqui? Muitos homens. Significa muitos homens. Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império, ou todo mundo, para recensear-se. Ou seja, significa que o Império Romano significa a população do Império. Só o Império Romano não foi gente do Brasil recensear lá na Roma naquela época. João 14, 16 a 17 e 14 a 22. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o mundo aqui significa os não eleitos. Significa aqueles que não são, e aqueles que não serão salvos. João 1:10. O mundo, no caso o universo material, a Terra, o planeta, foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Então, o primeiro mundo é a Terra, é o planeta, é o universo material. E o segundo mundo, que não o conheceu, é os que não receberam, que era a grande maioria dos que o conheceram na carne. A maioria das pessoas que conheceram Jesus, olhando ele frente a frente, mas não o conheceram, não o receberam como o Messias, como Cristo. Cadê? João 12, do 18 ao 19. Uma multidão na entrada triunfal. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele lhe fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Eis aí, vai o mundo após ele. Não era o mundo inteiro que estava atrás de Jesus, né, gente? Mas era uma boa parte da população judaica. Era uma multidão. Não era o mundo, não tinha gente da Tchecoslováquia, da Alemanha atrás de Jesus ali. Não. João 18:20. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Mundo aqui significa os homens em geral. Falei para os homens em geral, todo mundo. Quem ouviu, ouviu. Colossenses 1, do 5 ao 6. Pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Ou seja, mundo aqui significa diversas pessoas em diversas partes do mundo. Não significa o mundo inteiro, todo o mundo, né? Romanos 11, 13 ao 15 e verso 12 também. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns dele. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, e continua,
Mas aqui o que significa mundo? Significa os gentios em geral, todo o povo que não era judeu. Tem muitas passagens na Bíblia que podem ser acrescentadas a essa, tá, gente? Porque geralmente, praticamente sempre, na verdade, a palavra mundo é um termo genérico. Por exemplo, vocês estão na escola, aí você fala alguma coisa engraçada na tua sala e o pessoal começa a dar risada. Você não vai dizer que todo mundo riu? Todo mundo riu. Ainda que não seja todo mundo, ainda que seja a maioria, você vai dizer que foi todo mundo que riu. E, obviamente, não é o mundo inteiro que riu da sua piada. Mas até a gente, né, usa a palavra mundo como um termo genérico. A abrangência da palavra mundo, ela vai ser definida de acordo com o contexto. Ah, você estava na tua classe, então foi a tua classe que deu risada. Ah, eu estava num estádio de futebol e aconteceu alguma coisa e todo mundo gritou. É o mundo inteiro que gritou? Não. Todo mundo que estava no estádio que gritou. Ah, eu estava na igreja e todo mundo cantou. Todo mundo estava cantando no mundo todo? Não. Todo mundo dentro da igreja estava cantando. Então é contexto, depende do contexto, da onde que está acontecendo. Então, é claro, é muito claro que a Bíblia usa dessa maneira a palavra mundo. Ela usa como uma abrangência limitada. Quase nunca vai usar mundo como todos os seres humanos mesmo, nunca, praticamente. Tanto é, no Novo Testamento é muito comum o uso da palavra mundo para designar a raça humana, mas de modo geral mesmo, enfatizando a universalidade do Evangelho, dizendo assim, tipo, toda raça, toda cor de gente preta, gente branca, gente amarela, gente parda, gente japonesa, chinesa, brasileira, índio. Por exemplo, se eu quiser dizer para vocês, eu queria que todo mundo fosse na minha aula amanhã. Eu queria que todo mundo viesse na igreja amanhã à noite, hoje à noite. Domingo que vem, à noite. Eu não quero, gente, que venha o mundo inteiro, né? Mas eu quero que venha todo mundo que é da minha classe, todo mundo que é da minha igreja, que venha junto. Aí tem algumas outras passagens, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 4,42. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quando a gente olha para o contexto desses versículos, é óbvio, fica claro, que o contexto se trata de raça, de todos os países, de todos os lugares, de toda a raça humana, de toda a nacionalidade, de toda a classe social. Ou então, aos que são salvos, os que creem, a igreja, aos eleitos. Basicamente é isso que existe, né? O mundo dos eleitos e o mundo dos não eleitos. Então, quando diz que Deus amou o mundo, é porque Deus amou os eleitos, e os eleitos de todos os lugares, não só os judeus. Mas Deus amou todos os eleitos, de todos os lugares, todas as raças, nacionalidades. Então, mundo em João 3,16 tem que ser interpretado como todos os que creem. Até porque, no próximo verso, a palavra mundo é dito que o mundo é salvo por ele. E ele fala que só os que creem são salvos.
Em João 29, a palavra mundo deve ser interpretada como raça humana, sem distinção. João 4,42, Salvador do mundo, significa que não há outro Salvador para qualquer pessoa no mundo e que somente Ele salva todos quantos são finalmente salvos em todo o mundo. Alguém vai dizer que Jesus realmente propiciou o pecado do mundo inteiro, mesmo onde a gente sendo condenado e indo para o inferno? Não. 2 Coríntios 5,19, mundo se refere ao nós, lá no verso 18, e a nós, no verso 21. A quem então o apóstolo se refere? Os que estão em Cristo, que se tornaram novas criaturas, é isso que significa. Que está ali no verso anterior, no 18. Então aqui, 1 Coríntios 5,19, mundo significa os salvos, os eleitos. Beleza? São aparentes contradições, são aparentes versículos que dizem o contrário do que a gente está dizendo aqui. Mas não, é só a gente botar a cabecinha para pensar, não ter preguiça e entender o que está dizendo no contexto inteiro. Quer ver? João 3,16. A maneira mais simples de você entender que mundo ali não é todo o mundo é que Jesus estava conversando com um fariseu, Nicodemos. Nicodemos, Deus amou o mundo, Nicodemos. Deus não amou só Israel. Deus amou o mundo de tal maneira. Beleza? Resolvido. Olhem para o contexto das passagens que vocês leem. Então, nós lemos aqui sobre as passagens que falam de Deus salvar o mundo inteiro. Nós vamos ler agora as passagens que falam sobre Deus morrer por todo o povo. Assim como o mundo é uma expressão genérica e não vai significar mundo mesmo, sempre. Tem que olhar para o contexto para entender o que quer dizer. A palavra todos, igualmente, da mesma maneira, ela deve ser olhada pelo contexto. Ela deve ser olhada pelo todo, não só só por um versículo. Porque todos pode significar toda espécie de coisas, diferentes classes de coisas, tipo judeus e gentios, sabe? Todo o povo, então é judeus e gentios. Ó, nessas passagens que eu vou ler, por exemplo, a palavra todos, ela está sendo usada sem abranger literalmente tudo, todos os seres humanos individualmente. Ó, Atos 4:21. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Todo o povo que estava ali, não todo o povo, né? Do mundo. Lucas 21:17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Obviamente, né? Não é todo mundo. Mas é o quê? Os não crentes. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus está falando aqui para os crentes, para os cristãos. Vocês serão odiados por todo mundo por causa do meu nome. Mas, ou seja, nenhum cristão vai odiar um outro cristão. São os não cristãos. O que mais? Atos 21:28. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Paulo não ensinou a raça humana inteira, né, gente? Ele ensinou todo o povo que estava ali em volta dele, perto dele ali. Mais uma vez, são muitos exemplos que a gente encontra, tá, na Bíblia, que todos não vão ser todos os homens, toda a raça humana, todos os seres humanos, assim como o mundo.
São muitos, assim como são muitas palavras de mundo, palavras de todos. A gente tem que sempre olhar para o contexto, gente. Olhar para o contexto é sempre o segredo de você interpretar saudavelmente, corretamente a Bíblia, viu? Tem algumas passagens aqui que os arminianos dizem que contradizem a expiação limitada. Ó, Hebreus 2:9. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Primeiro, aqui no original, lá em Hebreus 2:9, no original, no grego, não existe a palavra homem. Está escrito só todos. Logo, todo homem já é uma limitação, né? Por que não incluir os anjos? Por outro lado, por que não limitar todos, conforme o contexto imediato, e apenas muitos filhos, como está no verso 10? E no verso 11, os santificados. E no 13, os filhos que Deus me deu. Foi por esses quem? Muitos filhos, os santificados, os filhos que Deus me deu, que Cristo experimentou a morte. Foi por isso que Cristo morreu. Então, enquanto no 9 diz todo homem, no 10 vai dizer muitos filhos, no 11 santificados e no 13 os filhos que Deus me deu. Então, se você ler um versículo a mais, você já entende já que não é a raça inteira, não é toda a raça, mas são os filhos de Deus. Coríntios 15:22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é uma passagem que também é muito usada para bater, para falar contra a expiação limitada. Só que a vivificação que o texto está dizendo aqui, que, né, falando serão vivificados em Cristo, essa vivificação não tem a ver com a regeneração, a vivificação espiritual. Paulo está dizendo aqui a ressurreição escatológica do corpo. Lembre-se que quando Cristo voltar, todo mundo vai ter o corpo glorificado, vai ter o corpo transformado. E os mortos vão ressuscitar. Lembre-se disso. Ou seja, como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E depois, no 23 já explica melhor isso aqui. No 23 fala assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo é que serão vivificados na sua vinda. Só quem acredita que todo mundo vai ser salvo e vai defender isso aqui. Vai defender que todo mundo vai ser vivificado. Só que universalista, que é quem acredita que Deus vai salvar todo mundo, é herege, tá, gente? É heresia isso. Tem outro texto também, o 1 Timóteo 2, do 4 ao 6. Diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Contudo, gente, o significado de todos aqui está bem claro, né? Qual foi a orientação de Paulo para o Timóteo nos versículos anteriores? E se você ler o contexto aqui, se ler um capítulo inteiro, você já entendeu a passagem. Paulo disse assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Quem são todos os homens? O próximo verso responde: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, Paulo está falando dos reis, está falando das autoridades,
Então é para o Timóteo orar pelas autoridades, pelos reis, e Deus quer que todos esses se salvem. Deus quer salvar reis, Deus quer salvar autoridades, Deus quer salvar quem não é rei também, quem não é autoridade, quem é simples, quem é de boa, quem é baixo na classe. Porque Cristo não morreu apenas pelos escravos, pelos pobres, pelos cidadãos comuns, mas Jesus também morreu por reis. Jesus também morreu por autoridades. Para mais uma passagem aqui, ó. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Já fica um pouco claro que, na verdade, é o próprio povo que Pedro está escrevendo a carta. Todos os que estão lendo a carta, no caso. Quer ver, ó? Pedro está explicando que essa demora, né, do retorno de Jesus, ela é prova da longanimidade de Jesus para com os leitores de Pedro, com os leitores dessa carta aqui de 2 Pedro. Na primeira carta, eles já estão sendo chamados de eleitos forasteiros da dispersão. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, Pedro basicamente está dizendo que a demora de Jesus é a prova da longanimidade de Cristo para com a sua igreja, porque prova que eles não perecem, que eles não vão perecer. É como se fosse assim, Jesus está demorando para mostrar que Ele cuida de vocês, é tipo isso. É por a última passagem de hoje, que os arminianos trazem como que fala contra a expiação limitada, é Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quando a gente lê os próximos versos, a gente vê que esse todos os homens já é bem delimitado já. Porque já no próximo versículo diz assim, ó, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas quem são esses muitos? Simples, basta a gente ler a primeira parte do capítulo 5 aqui, ó, que é do verso 1 até o 11. E o capítulo 6 também ajuda, viu? Que não vai restar dúvida. E se precisar, vocês podem retroceder um pouquinho e ler até o capítulo 4. Então, se você ler do capítulo 4 até o capítulo 6, você vai entender que, na verdade, esse mundo aqui é o crente, é a igreja, sou eu, é você. Parece que, na verdade, que as pessoas ficam batendo contra a expiação limitada, ficam falando contra essa doutrina, mais por preconceito mesmo, e por ignorância também, do que por ler a Bíblia e entender que está falando diferente. Porque nós vemos aqui que as passagens, elas corroboram para a expiação limitada, elas mostram que a expiação limitada está correta, que é uma doutrina bíblica, e que quando um versículo aparentemente não corrobora com a expiação limitada, é que na verdade falta o contexto para esse versículo. Falta um pouco mais de dedicação na leitura, falta olhar um pouquinho antes ali dessa passagem, um pouco depois, para entender. Resumindo, gente, tem mais muitas passagens aqui para ler ainda, para afirmar mais ainda a expiação limitada. Mas eu vou finalizar o capítulo de expiação limitada com Apocalipse 5:9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes
morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Jesus é o nosso Salvador, Jesus nos salva, e a morte dele é verdadeira, a morte dele é eficaz. E se ele morreu por nós, nós seremos salvos. E não é só um povo que Deus salva, mas glórias a Deus, gente. Graças a Deus mesmo. Aleluia por tudo isso. Glórias a Deus. Deus salva toda a tribo, toda a língua e toda a nação. Deus não escolheu só um povo para salvar, só uma nação para salvar. Mas Ele escolheu um povo que vem de todas as nações, que tem todas as línguas, que tem todas as cores. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso por hoje já tem bastante coisa já para vocês assimilarem, para vocês estudarem em casa. Então, vamos acabar por aqui. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar aprendendo e entendendo sobre a salvação e como a salvação funciona, digamos assim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado por esta aula. Obrigado por nos mostrar através da sua palavra que o Senhor morreu por nós, sabendo que estava morrendo por nós, particularmente por nós. Muito obrigado, Pai, por ter nos escolhido. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo incapazes de fazer qualquer coisa que nos torne merecíveis do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Muito obrigado, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe cada aluno, abençoe cada família. Seja conosco, Pai. Nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém.